Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. E aí, o que vocês estão achando dessa nova temporada? Estão gostando? Eu estou muito feliz com o resultado, espero que vocês estejam gostando também. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui. Eu conheci a história dela através de uma amiga em comum. E ela é uma mulher bonita, nova, casou recentemente e ela perdeu o marido com uma doença rara em muito pouco tempo. Então ela está aqui, a Bruna. Obrigada, Bruna, por estar aqui Obrigada comigo, por ter aceitado o convite. E eu quero que você conte um pouquinho para todo mundo da sua história, de como você tem a serenidade para falar sobre esse assunto aqui hoje. Obrigado por se disponibilizar e obrigado por ter aceitado o meu convite, tá bom? Tenho certeza que a galera vai gostar de ouvir um pouquinho de você, de como que você passou por sua história. Eu quero saber primeiro, assim, antes de você começar a falar, que é pra gente quebrar o gelo, como que é você, Bruna, a sua infância, o seu lar, se você já veio de uma família que já tinha uma espiritualidade definida. Fala um pouquinho de você, assim. Primeiro, prazer. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigada. Tenho certeza que esse canal vai continuar sendo bênção na vida de muitas pessoas. Quando eu assisti pela primeira vez, eu botei minha mãe para assistir. Eu falei, mãe, assim, você me seguiu. Ah, que legal. E ela vai me chamar algum dia e eu preciso deixar Deus me usar, né? Eu preciso falar para as pessoas o que eu vivi. E minha família inteira já viu seus vídeos e com certeza vai ser bênção na vida de milhares e milhares de pessoas. Eu tenho 27 anos. E nova, linda, maravilhosa, gata. Olha isso, gente. Tenho uma irmã e sou a caçula. Meus pais, eu nasci num lar evangélico, né, no ambiente de igreja. Só que minha mãe carregava eu e minha irmã para cima e para baixo para a igreja. Meu pai não era evangélico, mas com muita sabedoria, muita persistência, muita determinação mesmo. Minha mãe orou 8 anos pelo meu pai e ele aceitou Jesus. E hoje, não somente eu, ela e minha irmã, mas todo mundo, graças a Deus, serve ao mesmo Deus. E ele é um paizão, né? Porque ele que te trouxe aqui, sim, tá esperando, gente, ela gravar a entrevista. E desde então a gente nunca saiu, nunca tive experiências no mundo, graças a Deus. Tenho muito temor a Deus. Eu tive uma infância muito difícil. Mesmo tendo muito temor a Deus, mesmo fazendo as coisas corretamente, às vezes as pessoas acham que por estar na igreja, por estar andando lado a lado com Deus, a vida dela não vai passar por dores, a vida dela não vai passar por aflições. E eu não pensava assim antes, né? Eu cheguei a questionar muito a Deus sobre isso. Sim. E com o tempo eu fui falando, Senhor, por que eu tô passando por tanta coisa e minha família faz tudo certo? Por que a gente vai pra igreja, a gente faz tudo direitinho? Vocês eram aquela família tradicional que iam à igreja, tipo, toda semana. Sim. E praticava... No começo só eu, minha irmã e minha mãe. Meu pai, sim, nem pensar, nem levava a gente. Mas ele também não era contra, tipo, vocês irem... Não era contra ir, mas como todo mundo... Acho que todo mundo passa por isso dentro de casa, né? Quando não tem ele às vezes não aceitava uma oração, ia fazer culto lá em casa, ele não gostava, ele bebia, né? Então era bem, bem difícil, sabe? A minha mãe e meu pai viviam momentos muito difíceis que eles praticamente, quase eles separaram. E sua mãe foi guerreirona então, né? Foi. Porque ela, com vocês pequenas, ela conseguiu colocar... A minha irmã sentiu muito mais do que eu, né? Ela é muito sensível, tudo dela reflete assim no físico, né? Entendi. Então quando minha mãe falou, a gente tá prestes a divorciar, ela ficou em choque, assim. E eu fiquei mais serena porque eu já vivia uma coisa muito intensa. Eu fui molestada pelo meu avô durante 10 anos e pra mim isso foi algo que eu não sabia o que fazer, mas na minha cabeça como criança eu já tinha determinado que eu não iria contar isso pra ninguém a minha vida inteira. Eu falei, pô, tô conseguindo esconder isso esse tempo todo, então por que eu vou contar agora? Por que eu vou contar pro meu marido quando eu casar? Dá pra eu... Porque na minha mentalidade, isso não iria refletir no meu futuro. Não iria refletir nos meus próximos relacionamentos. Então eu decidi não contar isso pra ninguém. Mas... E você nem sonhava em falar com sua mãe, seu pai? Não, eu não tinha vontade nenhuma. Acaba tendo um pouco de vergonha mesmo, né, Sim. Bruna? Quem é submetido a isso, geralmente, ou a pessoa ela tem medo, né? Ou ela tem vergonha de se expor.
E no meu caso, eu decidi fazer isso pela culpa e pelo que eu sofria em relação ao meu avô, né? Meu avô dizia pra mim, eram como se fossem ameaças, né? Ele dizia pra mim assim, se você contar alguma coisa pra alguém, sua família vai ser destruída. E meu bem maior era a minha família. Eu não queria ver meus pais já estavam prestes a separar. E eu vou chegar com uma bomba, fazer com que a dor que eu tava sentindo fizesse passar para todo mundo. Toda aquela turbulência, como se fosse mais um problema, né? Isso. Mas que ao mesmo tempo você, como criança, você era criança na época, né? Não, foi dos meus 4 aos 14 anos. Muito tempo, né? Eu só consegui ter essa mentalidade de não contar para ninguém, com certeza com meus 8 ou 10 anos, não foi antes, né? Antes eu tava vivendo coisas que eu não sabia o que eram, eu ouvia coisas dele que eu não sabia o que era. Eu cheguei a pesquisar, a gente teve internet muito cedo lá em casa, né? Meu pai trabalha com informática, então a gente tinha acesso a algumas coisas. Então tinha coisas que eu ouvia dele, eu pesquisava e eu falava, não é possível. E eu comecei a perceber que aquilo era errado só quando eu via que, quando ele estava fazendo alguma coisa errada e alguém chegava, ele se escondia. Ele parava de fazer. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Será que todo mundo passa por isso? Será que no colégio meus amigos também passam por isso ou só eu passo, sabe? Mas eu criei esse plano de não contar pra ninguém no meu coração, mas os planos de Deus não são assim, né? Então, à medida que eu fui vivendo muita injustiça, muita coisa errada, começou a vir no meu coração a vontade de contar isso pra alguém. A injustiça que eu digo é em relação também a meu avô falar para as pessoas que eu não era uma neta educada, que eu fui mal educada porque eu tratava ele mal na frente dos outros. Caramba. Aí ele, sabe, idoso tem geralmente aquelas marquinhas roxinhas no corpo. Ele falava que eu que beliscava ele, para minha avó, e as pessoas ficavam meio contra mim. E aquilo foi... É muito louco, né? Porque geralmente o que eu percebo, as pessoas que fazem isso, elas querem botar a culpa na criança para poder tirar o foco delas. Exatamente. Não é isso? Mas eu, como criança, não tolerei isso. Mesmo sendo criança, eu falei, não, já estou como errada numa situação que ele está fazendo. E agora ele quer me culpar das coisas que eu nem estou fazendo nada. Ele está falando que eu faço. Aí tinha vezes que ele me chamava para fazer alguma coisa. Vamos sair com a sua avó, vamos pro supermercado. E eu não queria ir. Aí ele falava que eu não ligava para a família e que eu não era igual a minha irmã, que minha irmã não agia dessa forma com ele. Então isso me machucava muito. Mas aí eu falei, Senhor, eu quero alguém para contar. Mas como eu vou arrumar uma pessoa que eu confie se dentro da minha casa eu tenho uma pessoa que eu não posso confiar? Então eu falei, não, isso não existe. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga que tinha 14 anos. Ela tinha 12, mais nova do que eu. Sim. Eu falei, como eu vou contar para uma criança agora? E eu, com muita vergonha, né, eu peguei um papel e no colégio escrevi tudo para ela que eu vivia. E falei para ela, lê, minha filha. E longe de mim, mas depois você me fala. Porque a criança, ela tem medo de ser rejeitada. Claro. E eu tinha medo de a única amiga que eu tinha, assim, de verdade, tipo, não me amar mais. Porque criança é tudo intenso, né? Sim. É drama. E eu falava, não vai dar certo. E quando ela ouviu uma coisa que ela falou, que eu tenho certeza que foi Deus que falou através dela, ela falou, Bruna, eu te amo mais hoje. Ai, que linda. E ela me ajudou a arrumar uma estratégia para contar pro meu cunhado que isso tudo estava acontecendo. O meu cunhado é o mesmo, minha irmã ficou muito tempo namorando, né? Sim. Então, ele contou pros meus pais. A sua irmã, você não tentava falar? Não sei porquê. Eu não sei se eu pensava que ela poderia passar pela mesma coisa. Entendi. E também não falava. Entendi. E eu não pensava, ela é muito sensível também com as coisas, né? Igual com o casamento dos meus pais. Então eu tentava não falar com ninguém. O físico emocional dela. E você falava com Deus nessa época? Porque você já tinha esse relacionamento com Deus? Sim, é uma coisa que eu também... Como que era? Eu tenho certeza que era Deus porque eu era muito nova. Mas todas as vezes que meu avô fazia alguma coisa, ele me tocava de forma indevida, ou ele falava coisas obscenas, eu entrava dentro do banheiro e falava, Senhor, esse homem não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe, ele pode saber que está fazendo uma coisa errada, mas ele não sabe a consequência que isso pode gerar para ele e para mim. E eu não sabia por que eu fazia isso, porque eu não falava só esse homem, eu falava esse velho. Eu falava com raiva, então eu tinha um ódio. Eu ficava com raiva mesmo, né? E eu falava isso pra Deus e depois, mais pra frente, eu fui entender o porquê que eu orava por ele antes de perdoar ele. Porque Deus já estava tratando no meu coração o perdão. Porque a gente teve muita dificuldade com perdão lá em casa, né? No caso da minha mãe. Sim. Uma amiga minha perguntou assim,
como é que você descobriu que você perdoou seu avô? Aí eu nunca pensei nisso. E eu percebi que eu perdoei quando eu fui falar dele sem falar daquele velho, aquele homem, aquele cara. Eu falei, não, meu avô fez isso. Aí eu, calma, eu não senti raiva, sabe? Eu não Bruna, senti ódio. Isso é muito louco, né? Porque se você for olhar com os olhos assim naturais, como é que normal, você, né? como é que você consegue perdoar uma pessoa que te fez mal e você Sim. na sua inocência, né? Sim. É só Deus mesmo para poder transformar a pessoa dessa forma e conseguir praticar o perdão nesse nível, né? Sim. E pra mim foi algo... O que machucou mais, né, na questão do perdão não foi a demora que eu tive pra perdoar, porque eu perdoei com um prazo muito longo, né? Porque foram 10 anos. Até eu contar, depois que eu contei, eu acho que eu já tinha perdoado ele quando eu pedi pra contarem. Então eu já estava me sentindo livre ali, né? Mas eu descobri que minha mãe ficou com muita raiva. Muita raiva. E uma coisa magoou muita gente. A minha mãe, ela não perdoou meu avô de jeito nenhum na época. E eu já tinha perdoado, mas não contei pra ninguém. Por quê? Porque o posicionamento do meu pai foi diferente. Meu pai perdoou meu avô muito rápido. Muito rápido. Na minha cabeça, como criança, foi assim, uma semana ele foi lá, conversou com meu avô, achou um absurdo, mas no outro dia ele estava lá na casa. E isso, como criança, pra mim, eu achei um absurdo. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Senhor, meu pai terreno faz isso. Será que você, que tá no céu, faz isso também comigo, sabe? E aquilo eu não entendi. E minha mãe ficou muito irritada também. Isso acabou prejudicando mais o casamento deles. E Satanás começou a colocar na minha mente... Olha o que você fez. Você não era pra contar, sabe? Você fez a coisa certa, mas olha o casamento dos seus pais. Ele não falou que ia ser destruído se você contasse? Tipo, você tá destruindo o casamento dos seus pais. Então, Bruna, você acabou se sentindo culpada por toda aquela situação e ainda tá achando que você estava sendo culpada pelo divórcio, pela separação dos seus pais também, né? Sim. Por quê? Porque hoje eu entendo que cada um tem um tempo para perdoar. Não é porque meu pai perdoou porque ele não me amava mais ou me amava menos, era o pai dele. Eu não me coloquei no lugar dele para entender. Ele também não conseguiu acreditar naquilo, mas ele também não soube o que fazer. Cada um reage de uma forma, né? Então, eu falei para Deus, o que eu posso fazer é eu não liberar o perdão verbalmente pro meu avô para não magoar minha mãe. Porque eu sei o que eu senti naquele momento, com meu pai perdoando. Eu falei, se eu perdoar meu avô agora, eu destruo a minha mãe, que tá, sabe, se remoendo com aquilo, se culpando. Aí eu falei, eu não vou perdoar meu avô. Aí eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou perdoar o meu avô no dia que minha mãe perdoar. Eu já perdoei ele no meu coração, mas verbalmente eu não vou perdoar. E eu comecei a colocar na minha cabeça que eu não precisava perdoar meu avô verbalmente. Então é uma outra coisa que eu aprendi só passando, né? E eu vivi muitos processos. Eu fiz cultos em casa, a gente fazia cultinhos em casa quase todos os dias. A gente ia para acampamento de igreja. Então eu vivia muitas coisas com Deus e meu processo de cura foi todo esse... Como que você decidiu contar depois dessa sua amiga? Como que chegou, assim, o dia de você contar para os seus pais? Como você teve essa coragem, assim? Então, eu escrevi... Até para quem, assim, de repente, tá passando por isso, que a gente... Cara, eu imagino que muitos jovens, muitos adolescentes passam por isso, assim. Para realmente ter coragem de se expressar, de falar, de não se sentir culpado, né? Como que foi, assim, no detalhe, esse momento? Então, eu mandei um e-mail pro meu cunhado. Eu sempre fui tímida. Então, eu mandei um e-mail pro meu cunhado falando uma carta. Ele fala que foi uma carta de ajuda, né? Como se fosse um pedido de ajuda. E falei pra ele contar pros meus pais de alguma forma que eu não estivesse. Aí, nesse dia, eu não sei se eu saí de casa... E ele foi e contou. E a partir daí, a minha vida piorou completamente. Aí eu costumo dizer que, às vezes, as coisas não vão melhorar de uma hora para outra, mesmo que você faça a coisa certa. Sim. Às vezes você vai fazer a coisa certa e ela vai piorar, mas antes dela piorar muito, ela vai melhorar depois. Então, a piora não vai ser pior do que o cativeiro que a gente estava vivendo. A piora não vai ser pior do que a prisão de esconder uma coisa. Eu me culpava muito por esconder, como se eu fosse uma pessoa mentirosa. Eu tô na casa de Deus, eu já aceitei Jesus, eu me batizei com 12 anos e eu tô vivendo uma mentira. Eu falei, ninguém sabe disso. Eu tive que fazer meus 15 anos, eu tive que dançar valsa com meu avô, então isso foi muito difícil pra mim. Bruna, ninguém sabia. E isso pra mim, eu falei, olha que mentira que eu tô vivendo. Tá tudo gravado.
Ele tá dançando comigo e ninguém sabe da verdade. Como eu vou guardar isso, sabe? Não tem como. Aí, logo depois que eu fiz 15 anos que eu contei, eu acho que eu tinha 15, não era 14. Na minha festa de 15 anos, ninguém sabia que ele tinha feito isso. E com o tempo eu fui percebendo que a melhor coisa que eu tinha que fazer era contar e me permitir ser amada por Deus. Porque eu não sabia, eu não me amava, né? Eu não conseguia acreditar. Quando eu falava, Bruna, você é linda, eu falava, tá bom. Eu não acreditava nas coisas que eu via. Eu estava tão marcada que você começa a viver um complexo de inferioridade. Eu me via gorda, eu não conseguia me ver, que eu sempre fui uma criança gordinha, mas depois eu emagreci. Mas ainda assim eu achava que eu era gorda e que eu tava feia. É porque a autoestima, né? Toda essa parte vai lá pra baixo, né? Você começa a perder o parâmetro de várias coisas na vida, né? E só o amor de Deus mesmo, aquele amor mais genuíno, mais puro, pra você se apegar, não, ele me ama, né? E é o mais importante de tudo, né? Aí o seu cunhado mandou a carta pros seus pais, aí eles ficaram sabendo. Ele imprimiu e mostrou. Entendi. Aí logo em seguida foi isso que eu falei. Meu pai, ele perdoou muito rápido e a gente não concordou com isso. Depois que a gente foi ter um entendimento que cada pessoa reage de uma forma. Mas a parte da liberação do perdão verbalmente, eu continuei com aquilo na minha cabeça. Aí eu fui passando por esses processos de cura em acampamentos, fui no Moriá, que é lá da pastora Zenete. E no Moriá, eu fiz questão de, depois que acabou tudo, eu falei, eu preciso conversar com a pastora Zenete, quem é ela? Me leva até ela. Aí ela me chamou e falou, fala minha filha, o que você quer? E eu toda tímida, eu falei com ela, eu passei por isso. Eu já perdoei meu avô, mas minha mãe não perdoou. Eu preciso saber se eu preciso liberar o perdão para ele. Mas eu sabia o que ela ia falar, só que eu queria de alguma forma ouvir uma outra coisa ou ter uma outra solução para eu não magoar minha mãe. Aí ela falou, você precisa. Aí ela viu que eu fiquei meio, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí ela falou assim, mas faz o seguinte, Deus já preparou esse momento. Ele vai te mostrar o momento certo. Você não vai fazer as coisas sem saber. Aí eu, na hora, pensei, eu falei, tá, deixei passar. Continuamos vivendo assim, via todo mundo no mesmo quintal. Vocês moravam juntos? Mesmo quintal. Sim. E o meu avô passava assim pela gente, ninguém falava com ele, eu e minha mãe, ninguém falava com ele. E eu não liberei o perdão. Aí um dia, depois que minha avó faleceu de leucemia também, meu avô ficou muito sensível e ele começou a querer falar com a gente. Eu não sabia de nada, eu estava estudando, eu acho, num quarto, e minha mãe falou assim, Bruna, teu avô me chamou e pediu para falar comigo. E agora ele tá te chamando. Na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, você lembra que você fez um trato comigo? Que você só perdoaria o seu avô se sua mãe perdoasse? E veio na minha cabeça assim, é agora. Eu não sabia o que aconteceu lá com ele e com a minha mãe. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, acabei de pedir perdão pra sua mãe. E aí ele contou o que ele fez. E eu tô te pedindo perdão. E ele chorando muito, muito arrependido. E eu falei, eu te perdoo em nome de Jesus. E ele chorando, eu não sabia o que fazer, porque eu também não tive a vontade de abraçar ele, porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem ação. Eu botei a mão assim no ombro dele e falei, tá perdoado em nome de Jesus. E ele foi e saiu, mas aquilo ali me deu um alívio porque eu senti que eu pedi uma coisa a Deus e ele fez exatamente como eu pedi. Ele preparou um momento para vocês, né? E como é importante, né, Bruna? Liberar o perdão, assim, por mais duro que seja, né? Sim, pra minha mãe, assim, era uma pessoa que eu não acreditava que ela ia conseguir liberar o perdão. Porque tem famílias que deixam a criança largada, mas minha família sempre foi muito gostando de proteger, não me deixava sozinha, a gente não dormia na casa de primo. Sua mãe, imagina, ela desde vocês pequenas, ela guerreirona, né, levando as filhas para a igreja, tratando com todo cuidado, e acontecer isso dentro de casa. Eu imagino que deve ter sido muito duro, e eu acredito também que para sua mãe foi um processo importante na vida dela também, né? Eu já tive outros programas falando sobre a importância do perdão, porque eu considero o perdão uma questão de obediência. A gente não perdoa porque quer, ai, que vontade de perdoar aquela pessoa que me fez tão mal. Mas por obediência a Deus mesmo que a gente a gente precisa perdoar, porque a gente sabe que a gente vai ficar arrastando uma corrente pro resto da vida. E principalmente pro seu avô, porque, imagina, ele não recebeu o perdão também, ele ia morrer carregando aquilo pro resto da vida, né? E ele faleceu, já que você falou aí, ele faleceu, ele aceitou Jesus. E isso pra mim é uma coisa
sabe, muito, muito boa. Graças porque a tu não Deus. imagina que uma pessoa dessa a vida inteira nunca quis aceitar Jesus, ela vai se arrepender, né? E ele aceitou Jesus e no período que ele faleceu eu tava dentro do hospital com o meu marido, então eu nem fui no enterro, não soube muito bem como foram as coisas, mas fiquei muito contente quando eu soube que ele pelo menos reconheceu, sabe, tudo que ele fez e aceitou. Graças a Deus. Sim. Agora vamos falar um pouquinho já que você falou do seu marido, do seu casamento, dessa história, dessa parte que é bem dolorosa também, e o aprendizado que você teve com tudo isso, né? Você casou apaixonada, amando seu marido, sonhando ter filhos, fez planos, teve um casamento lindo, e vocês foram surpreendidos por uma doença 2 semanas antes de 2 meses. 2 meses antes de se casar. Conta um pouquinho, assim, como que foi, como foi seu processo nesse momento? 2 meses antes de casar, a gente foi submetido a um exame, né, que acusava anemia nele. E a gente ficou muito assustado, ele ficou tranquilo, mas ele ficou ao mesmo tempo confuso, né, com aquilo que estava acontecendo, logo antes de casar, sabe, que era um sonho que a gente queria realizar. E a gente começou a pesquisar em outros médicos, em médico da Marinha, foi em médico de plano, médico particular, em todos os médicos possíveis, e ninguém conseguia diagnosticar o que ele tinha. E casamos, chegamos a cancelar o casamento, mas uma semana depois nós voltamos atrás. E durante o casamento a gente ficou todos os dias, indo de manhã até a noite no hospital também, para tentar diagnosticar. E só conseguimos descobrir o que ele realmente tinha depois de 10 meses. Então todo o período de noivado, né, e casamento foi tentando diagnosticar uma doença que a gente não fazia ideia do que seria. E que vocês não tinham noção, né? Porque vocês não tinham indício de nada, né? Vocês eram, tipo assim, atletas praticamente, né? Corria, malhava, comia bem. Nunca tivemos problema com nada disso. E quando ele descobriu, o médico falou pra mim, olha, ele tem uma anemia, uma doença mieloproliferativa, que ela pode se transformar numa leucemia aguda, mas se a gente descobrir a tempo, a gente consegue começar a cuidar e vai dar certo. Era o que a gente ouvia. Só que ela acabou se transformando nessa leucemia. E pra gente foi um choque porque ele era jovem também, tinha 33 anos, ele fez 34 antes de falecer. E ele tinha um sonho de ter filho, de construir uma família, de viver o ministério dele, que ele não fez no passado, né? Não conseguiu construir no passado. E tudo que a gente fazia era ao contrário ao que a gente planejava. Então isso me deixou muito, muito confusa em relação a algumas coisas de Deus, mas nunca me fez perder o foco em relação a Deus. Nunca me fez querer sair desse lugar. Eu sempre falei para meus amigos, para todo mundo, que não importa o que eu estou vivendo, eu nunca vou querer sair da presença de Deus. Eu nunca vou querer estar em outro lugar que não seja na presença de Deus. Eu não conseguia nem me imaginar, eu fico imaginando as pessoas que ao decorrer da nossa vida vão se desviando e vão fazendo outras coisas, e eu falo, cara, como ela conseguiu fazer isso, sabe? É difícil. Eu falo, quem foi escolhido não tem mais escolha, você não consegue mais voltar ao que você era antes. Porque na presença de Deus, buscando a Deus diariamente, já é um desafio, né? Agora imagina assim, você se sentir totalmente sem uma base, sem um respaldo, assim, parece que é um vazio, né? Um vácuo. É diferente você passar por um tempo difícil com Deus e sem Ele, porque você tem a quem recorrer. Quando eu vejo uma pessoa que é ateu ou que não acredita em nada, assim, nada, eu não consigo imaginar como ela suporta, sabe? Eu fico pensando, será que ela não tem depressão? Será que ela não tá pensando em se matar? Porque eu dou graças a Deus, porque eu tinha tudo pra isso, né? E eu nunca... Deus sempre falou comigo, ó, eu tô te livrando da depressão, eu tô cuidando de você, você não vai passar por isso. Eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por depressão, eu nunca tentei me matar ou pensei em me matar. E isso pra mim era algo surpreendente, porque a maioria das pessoas que passaram pelo que eu passei fazia, ou até menos do que isso, faziam coisas que eu não conseguia imaginar. Assim, eu falei, gente, eu nunca pensaria nisso, eu nunca tiraria minha vida por conta disso, sabe? Mas eu aprendi que a gente tem que lidar com a dor. A gente não pode ficar pedindo para Deus livrar a gente da dor,
o tempo inteiro, porque ele vai fazer a gente passar para fazer com que a gente amadureça, fazer com que a gente aprenda e para que a nossa dor hoje possa servir de uma mensagem na vida de alguém no futuro. E quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais fáceis. Eu acho até que eu consegui viver essa questão assim com meu marido, porque eu já tinha passado por uma coisa no passado. Eu não sei se eu não tivesse passado, se eu não tivesse questionado a Deus em relação ao tempo. Eu questionei muito a Deus em relação a Eclesiastes 3. Tipo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu falava, Aí eu vi alguém na igreja, Deus está falando que há tempo para tudo. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Eu falei, tá, mas o tempo de chorar na minha vida não acaba. Aí eu falei, o que eu faço para entender isso? E eu fiquei a vida inteira questionando Eclesiastes 3. Até que um dia, lendo, eu li, eu acho que Eclesiastes 3:11, que fala que nem tudo a gente vai entender. Então tem coisas que você tem que submeter. Tem coisas que você tem que aceitar. E eu comecei a aceitar. Eu não entendia, eu orava com todo vigor para Deus mudar a situação. Mas se ele não mudar, você cria que em algum momento o seu marido poderia ser curado daquela situação que ele estava no leito de hospital? Com certeza, com certeza. E eu falei para Deus que eu só iria parar de orar o dia que eu não visse ele respirando. Porque eu acreditava, porque eu já fui curada por Deus emocionalmente, né? Passei por um processo, que as pessoas não gostam de processos, mas eu também fui curada por Deus de forma sobrenatural. Igual a gente estava conversando ali do câncer. Eu estava me sentindo muito mal uma vez, eu comecei a ir pro médico e ninguém conseguia saber o que eu tinha. Eu fui tirar sangue, meu sangue saía em pedaço, assim, ninguém entendia. E eu ficava no soro, assim, todos os dias. E bebia o soro de farmácia e tomava o soro na veia. E nada do meu sangue endireitar, sentia muita dor de cabeça, sentia fisgadas pelo corpo todo e eu não sabia o que estava acontecendo. E mesmo assim eu falava, não, vamos fazer o cultinho hoje, eu tô com febre, mas vamos fazer um cultinho hoje. Aí teve um dia que o meu tio me ligou, meia-noite, e ele falou assim, Bruna, tem um pastor aqui na igreja que ele pediu para orar pela minha sobrinha que tá doente. A única pessoa que ele sabia que estava passando por alguma coisa era eu. Ele pode ir na sua casa? Eu olhei pro relógio e falei, meia-noite? Eu falei, pode. Eu falei, vem. Eu falei, a gente já tá fazendo um culto, mas esse aí vai ser o segundo, então eu vou falar pro pessoal ficar aqui. Eu falei, vou falar pro pessoal ficar aqui. Ficou todo mundo lá e ele trouxe o pastor. E o pastor se permitiu ser usado por Deus, né? E ele foi usado para a vida de cada uma daquelas pessoas. Ficou muito tarde, todo mundo começou a ir embora e por último foi eu. Aí ele fez uma retrospectiva da minha vida inteira, da infância, de tudo que eu vivi, do abuso, de tudo. E Deus permitiu que ele sentisse todas as dores que eu estava sentindo naquele momento. Ele falou, você está sentindo dor aqui na nuca. E tudo que eu sentia na hora, ele sentia. E eu sempre pedi para Deus, eu achava o máximo, criança, né? A pessoa sendo arrebatada, caía assim no poder. Eu falava, Senhor, me leva, faz isso comigo também. E nesse dia ele falou assim, Deus vai te curar hoje. Você não sabe o que é, os médicos não estão conseguindo descobrir. Você tinha que voltar pro hospital sábado, que a enfermeira falou, você tem que voltar sábado. Mas você não ia conseguir voltar, porque já tinha um caixão preparado para você. Mas Deus está aqui para te revelar que você vai ser curada hoje, que você está sendo curada de meningite bacteriana. E ele revelou o que eu estava tendo, que ninguém descobria. E naquele momento ele encostou em mim, ele vai te curar do jeito que você quer. E eu caí. Foi a primeira vez que eu falei, caraca, mais uma vez, Deus fez uma coisa de uma forma que eu pedi. Cheio de glória, né? Isso. E super consciente, né? Eu conseguia sentir aquele momento, aquele lugar, mas não dava vontade de levantar. Era como se estivesse passando uma coisa na minha vista que eu não sabia o que era. E eu levantei dali sem nada, sem dor, meu exame estava tudo normal depois e eu fui curada de forma sobrenatural. Então eu falava pro Vitor, mesmo que você perca a sua fé, mesmo que você não acredite, eu fui curada. Sim. Eu sei que Deus tem duas opções, né? A gente tem duas opções em Deus. Ou ele vai te curar de forma sobrenatural e a gente vai ficar muito feliz, ou ele vai te fazer passar pelo processo. Eu já passei pelos dois, eu falei pra ele. Então, se ele te fazer passar pelo processo, ele vai capacitar os médicos, ele vai capacitar todas as pessoas para conseguir cuidar de você, vai botar pessoas legais aqui no hospital e a gente vai conseguir passar por isso também. Porque, por vezes, ele ficava meio incrédulo, ele ficava porque a doença faz isso. Eu acho que qualquer um passaria por isso. Ele chegou a ter atitudes que eu não conseguia acreditar, não vou nem falar disso, ó. Ele, um dia em casa, ele falou, ele acabou de chegar do hospital e teve febre. Quando você tem febre, você tem que voltar para o hospital. E a gente tinha acabado de chegar aqui em Niterói, saiu do Rio.
E quando ele chegou, eu falei, a gente vai ter que ir pro médico, já tô com tudo arrumado, tô com as bolsas arrumadas, tô com a minha mala arrumada, a gente vai voltar. Ele, eu não vou voltar. Aí eu falei, não, você vai voltar sim. Ele, eu não vou. Aí eu falei, o que que eu faço? Pedindo sabedoria, o que que eu faço nesse momento? Ele poderia ter uma infecção, porque ele tava com a imunidade muito baixa. Sim. E eu falei, não sei o que eu faço. Liguei pro meu pai, falei, pai, não fala nada pro Vitor, não fala que eu te avisei. Mas ele tá com febre, a gente provavelmente vai voltar pro hospital e eu preciso que você saiba disso, porque ele vai arrumar uma confusão aqui comigo agora, porque ele não quer ir. E ele é homem e eu sou mulher, como eu vou carregar ele? Aí meu pai falou, tá bom, mas ele eu tô... acabou ficando nervoso pela situação, né? Isso. Aí eu fiquei tentando entender por que ele fez isso. Eu falei, pai, onde você tá? Meu pai, tô no mercado e no Rio, lá no Rio. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, Vitor, por que você não quer ir pro hospital? Ele, que Deus é esse que você serve? Que você não acredita que ele vai me curar agora da febre? Aí eu fiquei perturbada, porque eu falei assim, eu não tô deixando de confiar em Deus. Sim. Eu tô entendendo que a gente tem que ser sábio e que a gente tem que ir pro médico. E ele começou a usar isso contra mim e eu comecei a ficar cismada. Eu falei, eu já orei, sua febre não passou, se sua febre não passou, Deus capacitou médicos lá pra te ajudar e te dar um remédio pra você ficar bem. E ele não foi. E naquele dia, foi o dia que eu achei assim, eu vou perder o Vitor. Porque eu olhei pra ele assim, ele deitou na cama e ele começou a convulsionar. E eu sozinha em casa, lá, sem conhecer ninguém lá em Niterói. Conhecia só de vista. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Aí ele começou a babar e eu não podia largar o telefone, eu não podia ir no interfone porque ele tava se debatendo todo. E aquilo pra mim foi algo que meu pai falou, nunca vi minha filha assim. Que eu consegui botar ele preso na cama. Peguei o telefone, falei com meu pai gritando, chorando. Meu pai chegou aqui em Niterói, acho que em 10 minutos. Passou pedágio, passou tudo. Chegou aqui em 10 minutos e o médico falou, não era pra ele estar aqui. Ele fez uma coisa muito grave. E ele levou esporro assim, de todos os médicos, tentando mostrar que a fé dele estava sendo maior. Mas ele foi levado a um estado desse pela dor que ele estava sentindo. Eu acho que é uma espécie de uma revolta, né? Sim. Porque nós cremos no poder da cura, mas é uma coisa muito pessoal e individual também, né? Sim. Eu fiquei assim, nunca mais faça isso. Eu falei, senão a gente não vai mais morar aqui. Eu vou morar do lado da minha mãe, do lado do meu pai, do lado de alguém, porque não tem quem ajude. Eu consegui ligar para uma amiga e eles foram lá e trouxeram cadeira de roda, não sei nem mais o que aconteceu. Eu tava completamente desnorteada de tudo que estava acontecendo. Mas isso foi uma das coisas que eu gritei, eu orava gritando em cima da cama, vendo ele se debatendo, não sei porquê. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, né? Sim. Mas tudo que eu fiz com ele, lá naquele momento que ele estava assim, foi certo. Eu não sabia nem o que eu fiz. Eu falei pro médico, o que você fez? Eu falei, fiz assim, assim, assim. Ele era isso mesmo que era pra fazer. Todos, eu falei, né? Então, eu falei, não tem como falar que não foi Deus. E dali, Deus começou a fazer uma transformação muito grande na vida dele. Muito grande, até em relação a isso também, aos questionamentos que ele fazia para Deus nesse período. Como que era a relação dele com Deus, com a crença? Então, ele era evangélico também, só que ele estudava muito, tudo. Então ele tinha muitos questionamentos em relação a algumas coisas da Bíblia específicas. E uma das coisas que ele estava relutando era a questão da fé. Ele não estava conseguindo entender porque Deus usava pessoas para falar com ele. Deus dizia que ia acontecer assim, assim, assim. E eu falava para ele, você está ouvindo o homem. Quando as coisas são de Deus, elas vão testificar dentro do nosso coração. Então, mesmo que Deus fale para você isso, você tem que saber se foi de Deus ou não. Você tem que perguntar a ele se foi de Deus ou não. E isso mexia muito com ele, né? E eram profecias, e era ele sonhando. Ele teve muitos problemas de Deus falar com ele assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou ser curado. E no outro dia ele acordar assim, Bruna, se eu fizer o transplante de medula, eu não vou voltar. Eu sonhei. Deus me mostrou que eu não iria voltar. Você tem que saber que eu não vou sair mais de lá do Inca. Eu vou parar por lá mesmo. Aí no outro dia ele tava, não, Deus vai me ajudar. Porque é uma inconstância muito grande. Então, o mais difícil pra mim foi lidar com isso. Porque eu também estava sendo provada. Eu dormia e falava, deitava e deixava ele dormir. Quando ele dormia, eu ficava acordada, perguntando pra ele, Deus, me dá estratégias. Como eu vou dizer pro meu marido que ele vai ficar bom se tudo que a gente vê são coisas ruins? Eu falei, eu não tenho mais o que falar, ele não acredita mais em mim. E eu comecei a falar pra ele, quando ele começava a questionar, eu falava, olha, não é porque a gente anda lado a lado com Deus que ele vai isentar a gente de dores. Eu não fui isenta de dores, eu tô aqui eu casei com 25, né, 25 anos, e 10 anos da minha vida eu passei sendo abusada.
sabe? Eu tô aqui durante esse tempo todo, eu tinha um sonho de casar, e eu tô aqui agora com você. Eu não tô reclamando disso, eu falei pra ele, eu não tô reclamando de estar aqui. Mas olha o que a gente tá vivendo, eu também tô passando por essa dor. E ele acreditava que a dor era só dele. E eu do lado dele esse tempo todo, ele falava que a dor era só dele, porque tava na pele dele. Aí eu falei, eu não tô ligando pra nada. Eu falei, eu abdico de qualquer coisa. E eu não tô ligando. E ele não acreditava nisso, mas no finalzinho, antes dele ser entubado, ele estava completamente transformado, completamente quebrantado em relação a Deus, chorando muito, falando das coisas de Deus. A gente lia a Bíblia todos os dias no hospital. Todo dia ele falava alguma coisa. Uma das coisas que eu lembrei, eu fiquei tentando por muito tempo lembrar qual foi a última coisa que ele leu para mim na Bíblia. E eu não conseguia dormir. Eu falei, caraca, eu lembro que ele falou. E eu comecei a procurar no celular dele, né, as marcações. Aí eu vi lá, a última coisa que ele marcou foi falando sobre aquela passagem de Jesus no Getsemane, que Jesus estava muito triste. E ele convidava os discípulos a orar com ele. E os discípulos, Jesus pegou os discípulos dormindo por 3 vezes. E ele falava, nossa, a gente tem amigos assim, né? Tem gente que a gente não pode contar, porque não são pessoas que vão orar por você, não são pessoas que vão estar com você. Aí eu fiquei lendo aquilo ali e Deus falou comigo de outra forma. Deus falou comigo em relação aos dias tristes. A gente fica perguntando, Senhor, o que a gente faz quando a gente está triste? O que a gente faz quando a gente está mal? E nessa passagem tem escrito que Jesus suou sangue, né? E que ele suou sangue porque ele estava muito mal, muito triste, muito angustiado. E os médicos falam que essa condição, ela acontece quando ele chega num fator muito extremo, emocional. Próxima à morte, né? Próxima, muito extremo. E a Bíblia diz assim, e Jesus orou ainda mais intensamente. Aquilo ali me fez parar naquele versículo e Deus falou comigo daquela forma. Sabe, Jesus, que era filho de Deus, que é filho de Deus, ele orou mais intensamente no dia da angústia. E a gente, às vezes, fica reclamando, e isso tarda o nosso processo. O processo que era para ser de, sei lá, 10 anos, ele vai ser em 15 por conta da nossa reclamação. Então eu falei, tá, vamos ler mais. Aí eu fiquei lendo várias coisas e tinha um versículo também que eu não sei onde tá agora, que fala, entre vós, alguém que está triste, ore. Entre vós, alguém que está feliz, cante louvores. Então eu falei, são 2 versículos te ensinando a fazer o que fazer no dia do dia mau. Maus, né? Então isso pra mim foi começando a me dar entendimento, sabedoria e entender que Deus tem um propósito para todas as coisas, sabe? Verdade. Mesmo que eu não entendesse na hora, eu hoje entendo parcialmente. Eu sei que é o plano de salvação dele. Ele tinha um plano de salvação com o Vitor que nós, como seres humanos, não entendemos. Nós temos muita dificuldade para entender a morte. Mas hoje ele não está recebendo medicamento, hoje ele não está com dor, hoje ele não está, sabe, chorando todas as noites porque ele não sabia por que ele estava vivendo isso. Hoje eu entendo que ele, assim como ele me fortaleceu no passado com o abuso, ele vai me fortalecer para passar por isso e ele vai me fortalecer para viver um novo. Quando aconteceu isso tudo, eu falava assim, eu não vou casar. Eu falei, não caso de novo, não dá. Aí Deus falou comigo assim, tá bom, mas você não quer ter filho? Como você vai ter filho sem casar? Você vai fornicar? Vai fazer o quê? Aí eu falei, tá, isso pode ser mudado, vamos pensando. E hoje eu não tô assim, eu quero casar. Não, mas eu não contrario isso. Eu sei que Deus tem algo novo pra mim. Assim como Ele já tem feito coisas novas na minha vida, eu consegui me mudar e eu tô fazendo tudo, sabe, tirando um pouco aquela cara que era minha casa é dele. E Deus tem feito coisas novas e todos os dias Ele me surpreende de uma forma nova. Ô Bruna, como que é a Bruna hoje e qual é a visão que você tem de tudo isso que você passou? Assim, é claro, porque para mim é muito claro que o que você passou e quem você se tornou e que você continua se transformando é porque Deus tem um plano muito grande para te usar na vida de muitas pessoas. Como aqui está sendo usado para quem está assistindo, como está sendo para mim, sabe? Um exemplo de companheirismo, de força, de força mesmo. Você teve uma resistência, uma fé em Cristo que é impressionante. Assim, eu tô encantada. Eu conhecia superficialmente e eu tô mais encantada ainda pela sua história. Então, assim, como que você, brevemente, assim, pra gente finalizar mesmo, como que você se vê hoje em dia? E deixa uma mensagem para quem está te assistindo agora. Tá, então, eu me via
como uma pessoa que, antes, né? Me via como uma pessoa que iria de alguma forma ser usada por Deus nessa área. Mas eu não sabia como e queria fazer tudo nos bastidores para que ninguém precisasse ver microfone, câmera, eu não queria nada disso. Mas assim que eu saí do hospital, Deus falou comigo que Ele iria me usar de outra forma e que eu iria, sim, aprender a ter uma dose a mais de coragem para fazer coisas que eu não quero fazer, sabe? É a nossa carne. A gente não tem vontade todos os dias de acordar orando. Mas a gente faz porque a gente busca Deus, se alimenta dele para diminuir a nossa vontade da carne, né? Então eu tô hoje disposta, assim, a fazer tudo que Deus quiser que eu faça, sabe? Eu não tenho medo de falar em público, vou falar. Tenho medo de pegar o microfone, vou pegar. Isso aí. Mas eu me vejo uma pessoa assim, porque depois que você é transformado em vinho novo, você não consegue mais voltar às configurações de antigamente. Você não consegue mais viver, você vai precisar de um odre novo. Então eu não conseguiria hoje ficar deitada, esperando, vendo as pessoas passando por coisas terríveis, sem eu falar alguma coisa. Sem eu falar que Deus fez alguma coisa na minha vida, sabe? Que eu consegui superar em Deus. Quando alguém fala assim pra mim, Bruna, você é muito forte, eu fico constrangida falando, não sou eu. Eu tenho um pouquinho da força e o resto é tudo Deus, sabe? Não teria como eu ter passado isso. Mas o que eu quero dizer é que tem uma passagem que diz assim, que Deus lhe dê coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantações do Senhor, a fim de que Ele seja glorificado. Você já deve ter ouvido falar que carvalho de justiça é uma árvore que é conhecida pela força dela. Quanto mais chove, quanto mais tempestade, quanto mais catástrofes acontecem, mais ela se firma no solo. Mas as raízes dela se arraigam. E isso é muito forte, porque eu falo, Senhor, então que eu seja um carvalho de justiça. E que as pessoas que estão ouvindo consigam entender que, independente do momento que você está passando, independente das circunstâncias contrárias, isso são coisas que vão acontecer para te fortalecer e te forjar para que hoje a sua dor seja uma mensagem para curar a vida de outra pessoa. E é isso. Maravilhosa, Bruna. Obrigada. Mais quente. Tá com a mão quentinha agora. Meu amor, muito obrigada. Eu tenho certeza que Deus tá contigo hoje e sempre, que você tem um ministério muito grande aí pela frente. Obrigada Amém. por estar aqui comigo, passando um Deus pouquinho da sua história. Esse canal, obrigada. que atinja ainda mais pessoas. Amém. Obrigada, Bruna. Gente, o que vocês acharam da entrevista? Gostaram? Eu tô aqui encantada, impactada com essa história. Um beijo para vocês e até o próximo Café com Rosana Paz.